A história da Arca de Noé não se inicia com a chuva, mas sim com a profunda deterioração da condição humana. Em uma era distante e antiga, a terra estava saturada de iniquidade e de atos de violência incessante. O relato sagrado descreve que o coração de cada ser humano estava constantemente voltado para o mal, e a totalidade da humanidade havia pervertido o seu modo de viver. A terra, aos olhos do seu Criador, estava corrompida e gritava por juízo. Diante dessa tragédia moral generalizada, o Senhor expressou um profundo pesar por ter criado o homem. Contudo, em meio a essa escuridão, a luz da graça recaiu sobre um homem, Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo, íntegro em sua época, que mantinha uma caminhada constante e fiel com Deus. Ele e sua família, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafete, eram a única semente de esperança em um mundo destinado à destruição. Foi a Noé, então, que o soberano comunicou seu decreto de destruição global por meio de uma grande inundação, o dilúvio. Mas, movido por sua misericórdia, ele deu a Noé as instruções precisas para a preservação da vida. A embarcação não era um barco comum, mas uma monumental arca de salvação. As dimensões eram colossais e especificamente ditadas. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22, 5 metros de largura e 13, 5 metros de altura. Para referência, seu tamanho era equivalente a um gigantesco navio cargueiro moderno ou a um edifício de 4 andares deitado. Noé deveria utilizar a madeira, gopher, uma espécie resistente, e cobri-la com betume, piche, tanto por dentro quanto por fora, garantindo uma impermeabilização total contra a força avassaladora das águas. A arca foi dividida em 3 níveis, andares, e equipada com diversos compartimentos. Um detalhe crucial para o abrigo de milhares de criaturas. A ordem era clara: armazenar provisões de todos os tipos de alimento necessários para sustentar a família e a vastidão de animais por um longo período. Além disso, ele estabeleceu uma aliança, pacto incondicional com Noé, garantindo a sobrevivência de sua linhagem e a continuidade da criação. A execução desse projeto não durou dias, mas sim décadas. Noé, agindo com uma fé inabalável, deu início à construção em terra firme, um ato que o expôs ao escárnio público. O povo, acostumado a uma vida sem chuva, pois a terra era irrigada por neblina ou vapor, segundo alguns relatos, achava a ideia de um dilúvio de um barco em terra completamente absurda. Ao longo de todo o tempo de construção, Noé foi mais do que um construtor. Ele foi um pregador de justiça, advertindo seus contemporâneos sobre o iminente juízo e a necessidade de arrependimento. No entanto, suas palavras caíam em ouvidos moucos. A comunidade, cega pelo ceticismo e pela busca incessante por prazeres mundanos, ridicularizava a família, talvez sugerindo que Noé havia enlouquecido. Eles viam a obra de arte da marcenaria, mas ignoravam o propósito profético por trás dela. Com o tempo da graça se esgotando e a arca finalizada, chegou o momento de reunir os seres vivos. De maneira miraculosa, um casal de cada espécie de animal limpos e impuros, aves, répteis e bestas da terra, foi conduzido pela mão invisível do Criador até a entrada da arca. Para os animais considerados limpos, o número de pares era maior 7 de cada, uma provisão que seria essencial para o futuro culto e alimentação. A cena deve ter sido de uma beleza e ordem impressionantes, demonstrando a soberania do divino sobre toda a criação. Após a entrada da família de Noé, 8 almas no total, e de todos os animais,
A espera se estendeu por 7 dias. Esta foi uma última oportunidade de arrependimento que se findou quando o Senhor mesmo fechou a porta da arca, selando-a contra o mundo exterior. Quando o dilúvio se iniciou, não foi uma chuva comum. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam. A água jorrou simultaneamente de cima e de baixo, numa catástrofe que reconfigurou a geografia do planeta. O som das águas e dos ventos deve ter substituído o som das risadas e da zombaria. A arca, que antes era objeto de escárnio, tornou-se o único ponto de segurança no cenário de destruição total, flutuando sobre as águas que cobriram toda a extensão da terra e até mesmo os picos mais elevados. A permanência e o recuo das águas. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites ininterruptas. Após o cessar da chuva, as águas persistiram sobre a terra por 150 dias. Durante esse longo período, Deus não se esqueceu de Noé. Ele fez soprar um vento, e as águas começaram a diminuir, cessando a fúria das fontes subterrâneas e das aberturas celestes. Finalmente, no 7º mês, a imponente arca se assentou sobre as montanhas de Ararat. Ainda assim, a família precisou esperar pacientemente. Quase 40 dias depois, Noé abriu a janela superior da arca para começar a sondagem. A primeira ave enviada foi um corvo, que voou para frente e para trás, encontrando provavelmente carcaças para se alimentar. O corvo não trouxe informações sobre a condição da terra seca. Em seguida, Noé soltou uma pomba. A pomba, por não encontrar um local firme para repousar, retornou. Noé esperou mais 7 dias e a enviou novamente. Desta vez ela retornou ao entardecer, trazendo no bico uma folha fresca de oliveira. Este pequeno ramo se tornou um dos símbolos mais poderosos da história humana. O sinal claro de que a vida vegetal havia ressurgido e de que as águas haviam se retraído de forma significativa. Após uma última espera de 7 dias, a pomba foi solta e não retornou mais. A terra estava habitável. Quando Deus ordenou que Noé e todos os seres vivos saíssem da arca, eles pisaram em um mundo renovado. O primeiro ato de Noé foi de profunda gratidão. Ele construiu um meio altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor, expressando adoração e reconhecimento pela salvação. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança eterna, não apenas com a família de Noé, mas com toda a criação e todos os seus descendentes. Os termos da aliança foram claros. A promessa inquebrável de que as águas jamais voltariam a se tornar um dilúvio para destruir toda a vida na terra. O símbolo dessa promessa imutável é o arco íris, o arco, que em outras culturas representa um instrumento de guerra, foi colocado nas nuvens por Deus em posição de descanso e paz, como um lembrete perpétuo e multicores da sua fidelidade e do seu juramento. O arco íris não é apenas um fenômeno da natureza, mas o sinal visível do pacto divino que sustenta a ordem e o futuro do planeta, garantindo que o ciclo das estações, da sementeira e da colheita, do dia e da noite, jamais cessaria enquanto a Terra existisse. A saga da Arca de Noé, portanto, é a crônica da superação do caos pela fé, do juízo pela misericórdia e da recriação de toda a vida a partir de um único ato de obediência. Ela é o relato do novo começo da humanidade,